Olá, pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais uma edição do Social Drops em Live. Essa nossa atividade integra o programa de extensão, serviço social e difusão de conhecimentos, estratégias de articulação entre graduação, pós-graduação e comunidade. Um dos produtos desse projeto é o Social Drops, que é uma publicação da Comissão de Graduação em Serviço Social, a Congrade, do curso de Serviço Social, articulado também ao programa de pós-graduação em Política Social e Serviço Social do Instituto de Psicologia da URGS, com o apoio do programa Biblioteca Viva, da Biblioteca do Instituto de Psicologia e do Comitê para Enfrentamento da Crise ao Covid no Instituto de Psicologia da URGS. Nosso encontro está sendo gravado e será disponibilizado no canal do Social Drops no YouTube. E hoje o nosso tema é Saúde Pública e Defesa do SUS. Participam conosco a Miriam Dias, que é professora associada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, integrante como convidada do mestrado em Política Social e Serviço Social, integrante do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, líder do grupo de pesquisa no CNPq, Saúde, Gênero e Vulnerabilidade. Bem-vinda, Miriam. A Cândida Kist Bergman, que é assistente social, trabalhadora do SUS na Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, mestranda no programa de pós-graduação em Psicologia Social da URGS, especialista em gestão social, políticas sociais, redes e defesa de direitos, integrante do Conselho Estadual de Assistência Social. E também o Talvani Ribeiro, de Campos, jovem caigangue da aldeia da Guarida, município de Tenente Portela, Rio Grande do Sul, que é estudante de graduação do curso de Serviço Social da URGS, bolsista do Programa de Educação Tutorial, Conexões de Saberes, Cursos Noturnos da Saúde, e integrante do Grupo de Acolhimento aos Estudantes Indígenas, o GAIN, da URGS. Bem-vinda, Cândida, bem-vindo, Talvani. Mas, ao final, teremos também a participação especial do professor Giovanni Scherer, editor do Social Drops. Juntos, eu e ele, iremos contar as novidades do Social Drops para 2021. Então, fique aí, não desligue não. E eu sou Mailis Garibotti Lusa, professora do Departamento e Curso de Serviço Social da URGS, membro da equipe de produção do Social Drops. Bom, nosso tema da live é também o mesmo tema da edição de março de 2021, que estamos lançando na data de hoje, 19. Completamos nesse mês um ano de reconhecimento da pandemia no contexto mundial. No Brasil, estamos vivendo o pior período até este momento. A alta nas contaminações e os recorrentes cortes financeiros no SUS, somados à inexistência de planejamento e da adoção de estratégias de vacinação em massa pelo governo federal, têm levado a saúde pública à beira do colapso. Somam-se mais de 287 mil pessoas que perderam suas vidas. Mais de 287 mil mortos no Brasil até esse momento. Nesse cenário, como entender a saúde pública? Quais são os pilares do SUS? Por que defendê-lo para que ele continue sendo público, de qualidade e um patrimônio do povo brasileiro? É um pouco sobre isso que vamos conversar com as nossas convidadas e o nosso convidado. E então eu começo cumprimentando a professora Miriam Dias. Tudo bem, Miriam? Você poderia nos falar um pouquinho sobre o que tem acontecido com o SUS nas últimas décadas e qual o SUS que queremos? Olá, Mailis, muito obrigada pelo convite, a ti, ao professor Giovanni. Prazer estar aqui junto com a Cândida, nossa colega, né, do nosso programa do mestrado de Política Social e Serviço Social, com o Talvani, nosso graduando, né, do curso de Serviço Social. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar esse projeto de extensão, né, que começou há um ano e pouco, e agora nessa novidade de também ser de forma de comunicação oral via
né, as mídias sociais, não é? Eu acho que também é um desafio nosso nos apropriarmos de todas essas novidades que estamos acontecendo e que já estamos fazendo, né, realizando para poder dar aulas, trabalhar nas pesquisas, não é? E tutorias. Bom, eu acho que essa é uma pergunta bem importante, assim, né? Pelo menos para nós que estamos há tanto tempo nessa luta. E o SUS que queremos? O que quer dizer isso? Na 12ª Conferência Nacional de Saúde, que foi no ano de 2003, então, estamos fazendo quase 20 anos, não é? 2003, né? A gente está em 2021. O lema foi o SUS que queremos. O que é esse SUS que queremos? Um SUS universal, na perspectiva da integralidade, com respeito aos direitos de todo cidadão brasileiro, porque nós vimos já de um arcabouço que a Constituição Federal criou, que foi única, que foi ímpar no país. Pela primeira vez, nós, enquanto cidadãos brasileiros, tivemos uma Carta Magna que disse, anunciou, definiu, todo brasileiro tem direitos sociais. Isso pode parecer uma coisa meio vaga, um pouco inconsistente, ou um pouco sem sentido, né? Quando a gente não conhece exatamente o significado disso, né? Então, parece alguma coisa de discurso de campanha, né? Porque, infelizmente, nós tivemos recentemente campanhas, não é, para as prefeituras de Porto Alegre, né, do país. A gente via em quase todos os discursos a defesa da cidadania, né, do direito à saúde, direitos sociais. Mas, na verdade, o valor disso é incalculável, porque até então, até a Constituição Federal, só tinha direito à saúde quem trabalhava, quem tinha carteira assinada. E isso não faz tanto tempo, né, pessoal? Faz pouco tempo. Quem é mais jovem, quem nasceu depois, não tem ideia do que significa, de tu ter que ser um trabalhador para ter direito à saúde. Fora os outros direitos que a gente nem vai aqui abordar neste momento. Então, o direito à saúde, ele é um reconhecimento desse valor universal, que todo e qualquer brasileiro tem esse direito constitucional. E por quê? Porque todos nós pertencemos a essa sociedade. Todos nós contribuímos para que esse Estado tenha recursos, tenha financiamento para ofertar benefícios e serviços à população. Então é isso, não é nenhuma benesse, nem um favor, pelo contrário. O Estado, ele é para um agente que ele vai ser um cumpridor, um executor das políticas que emanam da sociedade, daquilo que a população tem necessidade. E a saúde é uma delas. Então, assim, ó, em 88 foi a Constituição Federal, e depois, em 1990, foi aprovada a Lei do SUS, né, pouco tempo depois. Só que isso coincidiu exatamente com o ano, né, que começa o avanço do neoliberalismo no Brasil. Então, a gente tem um paradoxo enorme. Ao mesmo tempo que a gente tem uma lei orgânica, não é, que fala do direito à saúde, de que é de todos e que é universal, começa um conjunto de medidas do governo para que cada vez mais tornar esse sistema de saúde na lógica do mercado, né, com a privatização em andamento. E aí essa conferência em 2003 já trouxe, já naquela época, esse grande risco, né? Nós temos um SUS, mas a gente tem um que nós queremos, que é aquele que a gente anunciou no movimento da reforma sanitária. E neste momento agora, 2021, cada vez mais a gente constata o grave momento que a gente está de alto risco de perdermos toda essa base que se constituiu com muitas lutas, que começaram no final dos anos 70 e que culminaram na famosa conferência, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde o movimento da reforma sanitária conseguiu aprovar as suas premissas e isso depois ir constituir, a Assembleia Constituinte incluir na Constituição Federal. Então, é um alto risco que nós estamos agora, né? Tem vários elementos que estão demonstrando que, aos poucos, a gente está perdendo, estão ruindo esses pilares, né? E no texto que, então, vocês vão ler, né, já, né, dando assim, despertando interesse que leio, a gente, inclusive, vai elencar um conjunto de medidas que, mais recentemente, nos últimos, né, desde 2016 para cá, vêm sendo tomadas, né, nesse avanço da privatização da saúde. E
é lamentável, sabe por quê? Porque quando se construiu o Sistema Único de Saúde no Brasil, a gente tinha alguns pilares já construídos mundialmente. Por exemplo, a atenção primária à saúde. O que significa atenção primária à saúde? Que toda a população, no seu território, vai ter acesso e direito a uma atenção à saúde. São experiências já de grande sucesso de países, né, desenvolvidos que a gente tem no Brasil. E por que isso é importante? Porque até então, e o ápice foi na década de 50, a gente tinha o que a gente chama um modelo hospitalocêntrico, ou seja, era centrado na oferta de leitos e tecnologia para tratar saúde, ou seja, a pessoa tinha que estar doente para ter assistência à saúde, porque quem tinha previdência social, quem tinha carteira de saúde assinada e tinha a carteirinha do INAMPS, né, da época, tinha o ambulatório, as consultas conveniadas com o INAMPS e os leitos que tinha acesso. Quem não tinha carteira assinada, quem não tinha o direito à saúde garantido, dependia das santas casas, das entidades beneficentes que ofertavam alguns serviços, e quem trabalhava no comércio, bom, por conta, né, de ser protegido, tinha uma oferta vasta de ambulatórios, né, e de clínicas. Então, o nosso quadro até 88, que não é há muito tempo atrás, era drástico, né? Os indicadores de saúde no Brasil, por exemplo, de mortalidade infantil, eram péssimos, né? Gravíssimos. A baixa oferta de serviços de saúde. Então, o SUS que nós queremos, quando ele começa a ser implantado, e foi com o apoio maciço, né, dos trabalhadores, dos gestores, da população em geral, conseguiu alavancar grandes mudanças significativas, né, de alta relevância. Em estudo de 2016, eu vou só ler aqui direitinho para não falsear os dados, não é? Que Cecília e Reis fizeram, eles fizeram uma medida de 2007 a 2016, né, já no período pós a Constituição Federal, de que passou para 63,7% da população que tinha cobertura da estratégia de saúde da família, ou seja, mais da metade da população já tinha acesso à saúde no seu território. Isso é algo imaginável quando a gente compara com as décadas anteriores. Então, isso é um indicador para mostrar o quanto que a gente conseguiu, não é, avançar nesse nosso grande sonho, né, do SUS que queremos. Mas o que a Unicef vai mostrar agora mais recentemente, tá? Publicação agora de janeiro de 2021. Também vou dar uma lidinha aqui no meu texto para não mentir para vocês, não é? Que pela primeira vez em 26 anos, o ano de 2016, houve um aumento das taxas da mortalidade infantil por causas evitáveis. Isso que é a pior coisa. Causa evitável está provocando morte de crianças. Assim como agora, fazendo uma referência com o que tu falaste, Marli, sobre a pandemia, muitas pessoas estão falecendo e morrendo por causas evitáveis. Porque se nós tivéssemos, em pleno Brasil, com uma forte capacidade de campanha de vacinação, tendo ocorrido no seu devido tempo, como os outros países fizeram, nós teríamos evitado muitas mortes, porque já teríamos uma campanha que teria protegido maciçamente a população. Assim como, historicamente, todos nós nos vacinamos contra cachumba, rubéola e tantas outras doenças. Então, essas duas palavrinhas, causa evitáveis, ela é muito importante na saúde, porque ela tem a ver com os determinantes sociais ou as iniquidades sociais. O que é iniquidade social? Tudo aquilo que poderia ser evitado ainda continua. E por que continua? Exatamente porque o Estado brasileiro não tem conseguido, não é, nesse tempo todo, chegar nesse patamar que é o que a gente está chamando e o SUS que queremos, né? Então, nós estamos, assim, com várias questões graves, que neste momento são projetos de lei, são emendas, são pautas no legislativo, são esforços dos setores do mercado, setores, inclusive, de alguns órgãos de profissões, que vão cada vez mais crescendo, vou usar um termo assim, na sua voracidade, não é? De tornar cada vez mais privado o SUS.
E essa não é uma luta de agora, dos que são contra isso. Em 1992, a Organização Mundial da Saúde já indicava que os países da América Latina deveriam oferecer somente aquelas ações essenciais da atenção básica, tá? E que as demais deveriam ser do setor privado, assim como já indicava que os serviços de saúde deveriam ser cobrados, tá? Que não eram para ser gratuitos. Numa negação, né, de que nós contribuímos com as políticas, né? O setor saúde, ainda que na lei diga que a saúde é gratuita, mas, na verdade, todos os impostos que nós pagamos é que estão pagando o Sistema Único de Saúde. E, inclusive, eu acho que é importante a gente saber de que até mesmo aquela pessoa em situação de rua que vive daquilo que ele angaria de recurso, através de uma esmola, de um pequeno recurso que ele obtém, ele proporcionalmente paga mais impostos do que a maior parte da população. Porque o tipo de imposto que a gente tem no Brasil, que se chama imposto regressivo, ele vai para todo o consumo que tu tem. Então, se o dinheirinho que ele consegue, ele compra um pouco de cachaçinha, né? Cachaça, né? Vamos combinar que é uma das maiores bebidas que maior uso na população, bebida alcoólica, um dos maiores problemas de saúde pública, né? O uso abusivo de álcool. Se ele compra 2 pães, se ele compra alguma coisa alimentar, proporcionalmente ele está pagando mais imposto do que nós. Então, logo, nem é justo a gente dizer que quando se pensa em assuntos políticas para a população de rua, não é benesse, não é a favor, e muito menos de que o SUS é gratuito. Logo, sim, nós temos o direito a um SUS com financiamento, e não com subfinanciamento ou desfinanciamento, que já estamos chegando nessa fase de desfinanciamento. Mas, desses projetos, que são vários que estão em curso, um deles afeta, inclusive, a atenção primária, não é? Alguns aumentam a privatização da entrada de empresas internacionais para oferta de serviços aqui, criam planos de saúde populares, que nada mais é para retirar a oferta da média complexidade da saúde, que é o campo das especialidades, os ambulatórios, para as pessoas pagarem, ou seja, a gente estaria pagando duplamente, né? Quem já tem plano de saúde hoje já paga duplamente, né? Então, esse conjunto de medidas estão agravando cada vez mais. E para ir encerrando, né? Porque nosso tempo está terminando, acho muito interessante a gente não se esquecer de que a pandemia acirrou esse quadro que já existia, né? Se a desigualdade aumentou agora, se o desemprego aumentou, se a violência doméstica aumentou, se as tentativas de suicídio aumentaram, é porque essa realidade já existia. A Covid só veio destapar, descortinar uma realidade que nós já vimos no Brasil. Então, por isso, urge que a gente consiga se organizar para que a gente, quem sabe, possamos ter ainda um SUS que queremos. Obrigada pela participação. Ótimo, Miriam, muito obrigada. Os dados que você nos apresenta, eles fortalecem a importância da nossa defesa do SUS, né? Esse conhecimento da processualidade histórica da construção dessa saúde pública nos compromete com a defesa de que ela continue sendo saúde pública e que o SUS continue sendo nosso. Aliás, nós fazemos, então, aqui também uma chamada para o 10º Seminário da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, que está tendo por tema os 10 anos da frente, né? 10 anos de luta pelo SUS 100% público, estatal e de qualidade, pela construção de uma outra sociedade. Ele começou no final de semana passado e continua acontecendo, então ainda dá tempo de acompanhar. Eu passo agora para a colega assistente social, a Cândida Bergman, e já aproveito para fazer uma correção aí na apresentação. Citei o programa de pós-graduação em Psicologia Social. A Cândida é mestranda do pós-graduação em Política Social e Serviço Social. Boa tarde, olá, Cândida, como você está?
E eu gostaria que você, sendo uma trabalhadora do SUS, da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, se você puder falar para nós um pouquinho de que tanto de público é o SUS, né? Ou seja, qual é o investimento público no SUS e como ele deveria ser feito? Olá, Cândida, bem-vinda. Olá, muito obrigada por estar aqui nessa conversa online. É uma forma hoje tão importante de nos mantermos conectados e próximos uns dos outros. Quero dizer que essa temática é muito afetuosa a mim, por estar e por ser trabalhadora do SUS, por ser cidadã, usuária e trabalhadora do SUS, de estar aqui hoje, compondo com vocês essa roda de conversa dessa ferramenta que eu acho que a Social Drops veio com um objetivo muito importante para nós. Hoje, eu, embora trabalhadora, acadêmica também mestrando. Então, eu quero dizer assim, que esse tema me traz um grande esforço de poder conversar que o SUS, como a professora Miriam falou, ele vem para todos. Mas a gente sabe quem é esse todo, né? Quem é esse público SUS? E falar dessa valorização do SUS, do espaço ao qual estou inserida, né? Hoje eu estou trabalhadora do SUS na parte da gestão, na Secretaria de Estado de Saúde. Então, pensar o SUS é pensar o SUS para todos. Todo cidadão tem direito ao SUS. Mas nós tivemos um período em que a gente usava um tipo de cálculo, que é uma portaria de parâmetros do Ministério da Saúde, que dizia que 70% da população era usuária do SUS. Os outros 30% usavam algum tipo de saúde privada, né? Com o agravamento que a própria situação hoje nos apresenta de uma pandemia, mas não é de agora, a gente vem numa caminhada de grande desigualdade social no nosso país, de um índice elevado de desemprego, uma crise econômica que caminhou junto com o nascimento do SUS. Com isso, a gente vem se agravando cada vez mais e aumentando cada vez mais o percentual de população que utiliza o SUS. Importante destacar que o SUS é para todos, nós estamos falando do percentual de pessoas que utilizam. E nós temos chegado, sim, a 90%, 95% da população sendo usuária do SUS. E em algumas políticas, como a gente vê, que foi citado pela professora Miriam, como a política de prevenção e promoção, nós temos 100% da população SUS. Um exemplo que a gente está vivendo é a própria Política Nacional de Imunização. Ela é para 100% da população, embora hoje o exemplo mais vívido que a gente tem do Covid é que nós temos populações prioritárias, né? Mas não podemos deixar nunca de pensar que o SUS é para todos. Quando a gente fala nessa temática da valorização do SUS, eu me reporto hoje do lugar onde eu estou, que essa crise se acirra também em função da falta de preparo para a execução do SUS que nós estamos vivendo hoje. O SUS foi desenhado de uma forma descentralizada, em que os três poderes, então, União, Estado e municípios, têm suas responsabilidades e sua gama de financiamento do SUS. E a gente vê no caminhar da política pública uma desresponsabilização desse processo de descentralização. E isso vai gerando uma cadeia de despreparo, de desorganização e de mutação desse sistema único que veio para ser universal. Para ser universal, ele não desresponsabiliza nenhum dos entes interfederativos. Então, a gente vê que, assim como toda a população tem direito ao SUS, nós, nas três esferas de governo, temos responsabilização com esse SUS. E essa desresponsabilização, que é o que eu me desafiei um pouco a escrever,
é que está assustadoramente afetando o nosso sistema único de saúde, e ao qual nós temos que defender sempre. Como foi falado anteriormente, é uma conquista de lutas, uma conquista da população do nosso país, que vem sendo constantemente atacada. Atacada como? Quando eu falo de financiamento e eu me desresponsabilizo disto, eu estou afetando drasticamente o Sistema Único de Saúde. Para a gente ter uma ideia, a União não tem um percentual fixo de investimento no SUS. Os estados têm, deve ser 12% do orçamento do estado, e os municípios 15% do seu orçamento. Nos últimos anos, no estado do Rio Grande do Sul, nós variamos entre 5% a 6% de financiamento para o SUS. Quer dizer, nós não conseguimos passar da metade da nossa responsabilidade legislada no Sistema Único de Saúde. E isso é óbvio, é um impacto tremendo. E como é que nós garantimos a valorização do Sistema Único de Saúde quando nós não garantimos financiamento? E financiamento claro, para todas as políticas, sem posicionar uma em detrimento à outra. Com isso, as alegações são mais diversas, de desresponsabilização sobre um sistema, de terceirização, que é uma coisa que se agrava muito hoje na saúde, que a gente vem constantemente sendo atropelado por constantes desmontes no Sistema Único de Saúde. O estado do Rio Grande do Sul é um dos estados que menos tem serviços próprios, já se descentralizou quase todos. Podemos citar pouquíssimos serviços próprios. Então, a nossa responsabilidade de financiamento dos demais serviços do SUS se torna ainda maior, porque no momento que nos desresponsabilizamos da atuação lá na ponta, temos que garantir o nosso outro papel, que é o de financiador, de impulsionador da política pública de saúde. É assustador ver como essa pandemia agora do Covid nos tirou debaixo do tapete muito dessas questões. Podemos ver claramente que essa desresponsabilização, que essa não ter uma linha única, uma diretriz única, o quanto afeta. Sempre fomos um país que se destacou por algumas questões importantíssimas dentro do Sistema Único de Saúde, como a nossa política nacional de imunização. Somos um país exemplo mundial e estamos hoje penando para conseguir a aquisição de vacinas. E isso é o papel do gestor que pensa o financiamento do SUS. Financiar o SUS não é só financiar com recurso, é financiar fazendo uma boa gestão, é tendo uma boa alocação dos recursos, é fazendo por onde. Então, a gente traz essa reflexão e é importante dizer que no espaço de gestão, os trabalhadores que estão inseridos no espaço de gestão, eles vêm sofrendo constantemente com esse desmonte. A desmotivação, o desgaste profissional, tanto hoje, na frente à pandemia, dos profissionais que estão no fronte da atuação, como também aqueles profissionais que têm que pensar uma política pública que não tem diretriz, que não tem clareza. Ou melhor, que está sendo esquecidas suas diretrizes, sendo tomada ações completamente fora do que o Sistema Único de Saúde estabelece. Então, para nós que pensamos o SUS e que estamos, enquanto trabalhadores, estamos também adoecidos. Não de uma Covid apenas, mas de uma tensão política, ética, no nosso trabalho cotidiano. E isso é gravíssimo, porque onde os trabalhadores não conseguem construir e revitalizar essa política, não se garante o acesso da população à saúde. Então, se desafiar a pensar o SUS e a valorizá-lo deve ser uma busca constante nossa.
somos trabalhadores que lutam porque acreditamos nessa política pública. Quando pensamos e quando lutamos por algo, temos que ter certeza e ter seriedade nesse processo. Essa é o grande desafio de nos mantermos vivos aonde estamos inseridos. Hoje, pensar o SUS nas suas descentralizações nos faz ficar sem diretrizes. Temos uma união que não coordena processos, que não dispara processos e deixa os estados a ver navios. Então, hoje a gente vem numa luta constante de buscar tornar o SUS ainda um serviço público de qualidade, não perder essa política pública que foi uma das maiores conquistas do nosso país, mas sentada hoje nessa cadeira que é do meu trabalho, que é o Estado, é assustador ver o descompasso que estamos vivendo em cada esfera de gestão do SUS. E isso fica claro, reflete lá para o nosso usuário, que enfrenta filas, que não consegue fazer prevenção, que não consegue ter acesso ao mínimo que é o serviço de saúde. E podemos dizer que agora na pandemia o SUS está na mídia. Constantemente sentamos na frente da televisão e ouvimos falar do SUS. Mas esse desgaste, essa sobrecarga não é de hoje, ela é visível e nós estamos hoje apenas vendo ela diariamente nas salas das nossas casas. Valorizar o SUS, defender o SUS deve ser uma causa constante nossa. Não podemos pensar que é um mercado. Torná-lo um mercado é isso, ficarmos na mão da produção de uma vacina a qual a gente não consegue negociar. Isso não pode ser o SUS. O SUS tem que se antecipar a isso. O SUS é um sistema grande, modelo a nível mundial, e nós, trabalhadores, usuários, sociedade como um todo, temos que lutar por ele. Então, eu convido a todos que possam também fazer a leitura na Social Drops da minha reflexão, uma reflexão simples de uma acadêmica que se desafia e, como trabalhadora de 15 anos da gestão, se assusta desse processo que não está sendo linear na construção das políticas públicas de saúde e que cada vez se desresponsabilizam mais da continuidade disso. E não é por acaso, porque se eu quero privatizar, eu quero enfraquecer o que existe. Enfraquecendo, eu mostro que existe um outro espaço melhor, e nós não podemos deixar. Não existe espaço melhor para a política de saúde hoje do que o Sistema Único de Saúde, e aqui uma militante, uma apaixonada, fala e divide com vocês esse momento. Muito obrigada, Cândida. É muito empolgante te ouvir, né? Você, como uma trabalhadora que conhece o SUS, mas também como uma militante do SUS que acredita nele. Então, você nos contagia nessa defesa pelo SUS. A sua fala reforça também o papel do Estado na execução dessa política de saúde pública. Então, é preciso, sim, conhecer para defender. Obrigada pela tua contribuição, pelas tuas reflexões, né, e pela provocação para que conheçam aí a tua reflexão, a tua matéria no Social Drops. Bom, agora eu gostaria de ouvir um pouco Talvani, né, um jovem caigangue, que é estudante de serviço social da URGS, e que hoje conversa com a gente diretamente aí da aldeia da Guarida. Tudo bem aí, Talvani? Ficamos sabendo que durante a pandemia o PET, Cursos Noturnos da Saúde, desenvolveu atividades aí na aldeia. Você poderia nos contar um pouquinho sobre essa experiência e sobre como você visualiza o acesso à saúde dos povos indígenas? Bem-vindo, querido. Olá a todos, uma boa tarde para as professoras, para a Cândida, para o professor Giovanni.
Então, relatar um pouco, né, da atividade que desenvolvi dentro da aldeia, juntamente com o PET dos cursos da saúde noturno. Foi uma experiência muito interessante para mim, né, porque desde quando eu entrei na universidade, tinha esse desejo de fazer alguma atividade dentro da minha aldeia, né, sendo que em Porto Alegre tem várias aldeias na região, mas eu sempre quis fazer alguma atividade e foi esse momento, né, de pandemia. Não é um momento agradável que a gente vive, mas sim um momento que deu abertura pro PET, né, que eu faço parte, fazer o trabalho dentro aqui da comunidade, sendo que eu faço parte do GAIM também, né, onde é o coletivo indígena, de estudante indígena que participa em monitorias. Foi aonde que eu, como estudante, obtive essa vontade de participar em coletivos diferentes. Foi onde eu consegui entrar no PET, né, e através do PET já tive várias ideias de fazer atividades com a comunidade indígena e fazer sobre a saúde, né? Porque eu também optei o meu estágio na saúde, onde eu faço na UBS Santa Cecília, e através disso que me chamou bastante atenção em, em valorizar a saúde hoje. Em tempos de pandemia, né? Hoje as pessoas estão dando valor à saúde, porque para muitos hoje a saúde é o ponto principal, né? Então, vejo que na minha comunidade indígena a saúde também ela está bastante afetada, né, pelo coronavírus. A gente teve várias perdas de familiares, parentes, amigos, mas mesmo assim, né, a gente luta junto para vencer. E nessa roda de conversa, né, vendo todo o debate, a importância do SUS, né? Acho que todo mundo depende do SUS, por mais que as pessoas querem ter a saúde particular, mas um dia depende do SUS. E hoje o SUS para nós é tudo, né? A gente luta pela ampliação de melhorias dentro do SUS, a gente busca recurso para ter mais benefício. Então, essa atividade do PET, né, me refletiu muito dentro da minha cabeça numa coisa que estava presa, né? Quando quando a gente estava em Porto Alegre, né, estudando, essa coisa ficava dentro da cabeça, né? Eu não conseguia desenvolver alguma coisa dentro da minha comunidade, onde hoje essa atividade ela refletiu, né? Ela mostrou que teve 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 resultado positivo, né? Onde eu fiz atividade sobre o Novembro Azul, sobre câncer de próstata. Então, onde a gente fez os panfletos, né? E deixou no posto de saúde para divulgação. E foi aonde que muitos procuraram, né, o posto de saúde para fazer o exame. Então foi uma visibilidade muito interessante do PET, né? Mesmo o PET longe, com outros colegas diferentes, de culturas diferentes, a gente conseguiu fazer um projeto legal. E com isso eu fiquei bem satisfeito, né? Nesse momento que a gente vive, né, de aulas, tudo no ensino remoto, reuniões, e ao mesmo tempo tem dado resultado, né?
Então a tecnologia também hoje nos mudou, né, o nosso pensamento, não somente coisas concretas. E hoje eu vejo que a dificuldade na tecnologia, para mim, era bastante, né? Eu quase nunca usava computador, celular para ter acesso às coisas. E hoje a gente tem lutado, né, para conseguir aprender mais dentro da tecnologia, a luta pela internet, né? Porque na aldeia, acredito que para todos os estudantes indígenas, hoje, em tempos de pandemia, está sendo difícil. E também, né, e agradecer, né, o Social Drops, que está fazendo esse projeto legal, acho que vai atingir várias populações, várias pessoas vão poder ver, vão poder pensar, né, o que esse grupo está fazendo de melhor para ser visível pelas pessoas. E eu nunca tinha debatido, conversado assim em grupo, né, que tem vários profissionais, né? Quando eu participava, era professora e mais alunos. E hoje eu me sinto bem feliz, né, em poder estar conversando, trocando essa experiência, né, de estudante com professor, como um profissional. Então, para mim hoje é um momento bem bem importante, né, que isso vai ir para minha bagagem pós-formado, né? Eu penso que eu tenho muito a contribuir dentro da minha comunidade, com a experiência que eu estou tendo dentro da universidade, tendo a experiência, né, que os professores orientam, ensinam. Então, isso para mim está sendo muito rico, né? Essa minha passagem dentro da universidade. Acredito que era isso. Muito bom, Talvani. Nós te agradecemos. A tua fala é uma fala muito potente que nos sinaliza essa universidade que muitas vezes fica distante, não só dos povos indígenas, das comunidades indígenas, das aldeias, mais distante também das famílias e das comunidades da onde provém os seus estudantes. Né? Essa universidade que precisa construir muito mais vínculos, elos, com a realidade da onde vêm os seus estudantes, da onde provém a sua comunidade interna acadêmica. Então, a universidade chega na aldeia através da presença do Talvani, né? E esse ponto de ligação é um ponto para nós muito importante. E quando ele tem a saúde como um determinante nessa ligação, nesse vínculo, é algo ainda mais precioso. Num contexto de pandemia, a gente pode, então, perceber que a pandemia também nos trouxe a construção de estratégias. Estratégias essa, como você nos relatou. Certamente a tua formação profissional é riquíssima, não só por essa experiência, mas pela tua experiência, pelo teu modo de vida do bem viver indígena. Então, em breve, nosso colega assistente social, tenho certeza que você muito contribuirá, como já contribui na defesa do SUS, da saúde pública. Obrigada, Talvani, obrigada. Agora, então, eu gostaria de convidar aí o professor Giovanni, que é também editor do Social Drops, para que juntos nós possamos contar as novidades desse nosso instrumento de produção, de divulgação, difusão de conhecimento para 2021. Boa tarde, Giovanni, bem-vindo. Olá, professora Mailias, quero cumprimentar especialmente a professora Miriam Dias,
a mestranda Cândida e o nosso estudante Talvani pelas excelentes falas. Eu estava aqui assistindo vocês com vontade de estar aplaudindo a todo momento, porque eu acho que a fala de vocês congrega bem o que é esse projeto, que é poder difundir de todas as formas o conhecimento que é produzido na universidade, o conhecimento que é produzido junto com a sociedade, articulado com os diversos movimentos, com os diversos segmentos sociais, para poder dar visibilidade em um momento tão difícil como o que a gente está vivendo atualmente. Num momento de negacionismo, num momento de precarização extrema das políticas públicas, dentre elas a universidade pública, a gente precisa se fortalecer. E a ideia do Social Drops é poder reunir essas diferentes vozes, esses diferentes lugares de lutas, e poder potencializar, né, diante desses instrumentos, como nosso canal aqui no YouTube, que você está nos assistindo, como o texto produzido, né, pelos autores, que vai ficar disponível em diversos espaços, e isso é fundamental para todos nós. A novidade, né, desse projeto é esse crescimento, né, do Social Drops, tanto na sua versão online, né, nos textos, que a gente tem o prazer de ter os autores discutindo com a gente, como uma roda de conversa, que esse momento, essa roda de conversa virtual, nesse momento em função da pandemia, e a gente vai realizá-la, então, a todo lançamento, podendo também sensibilizar você para ler os materiais, curtir os textos, e também pensar junto com a gente acerca de temáticas tão importantes. O Social Drops, no ano de 2020, ele foi mensal, e agora, no ano de 2021, ele será trimestral, sempre acompanhando uma live, sempre acompanhando essa roda de conversa para poder discutir, problematizar e articular as diversas concepções teóricas, os diversos debates, as diversas lutas necessárias nesse momento histórico. A nossa próxima edição, a próxima edição do Social Drops, contando com textos tanto de pesquisadores da área, quanto de mestrandos, quanto alunos de graduação, de integrantes de movimentos sociais, além de trazer dicas de filmes, de livros, e uma série de elementos que você pode curtir mesmo sem sair de casa, porque a maioria dessas dicas, elas são de materiais online. No próximo, né, na nossa próxima edição, ela vai ter o tema. O tema do próximo Social Drops vai ser sobre educação. Vai se tratar as políticas de educação no enfrentamento à barbárie. Então, o tema da próxima edição vai ser essa, as políticas de educação no enfrentamento à barbárie, debatendo um pouco sobre o contexto tão importante de defesa de uma educação pública, laica, de qualidade, no enfrentamento a essa tendência negacionista presente na contemporaneidade. Então, convidamos a todos para poder debater com a gente, né, e construir esse espaço de discussão, de problematização, podendo se fortalecer nesse espaço que é a universidade pública, utilizando essa ferramenta de comunicação que é o Social Drops, tanto nessa versão impressa, escrita, quanto nessa versão por vídeos. É isso aí, Giovanni, então nos traz essas novidades, é uma novidade que também é acompanhada da consolidação e para o fortalecimento, que vem na direção do fortalecimento desse instrumento que é o Social Drops. E nessa direção do fortalecimento e consolidação, nós também nesse ano, enquanto equipe do Social Drops, estaremos planejando um lugar para chamar de seu para o Social Drops. Então, estaremos construindo isso junto com a Universidade Federal aí do Rio Grande do Sul, uma hospedagem, um local que facilite também o acesso. Hoje o Social Drops fica disponível no site da Congrade de Serviço Social. Sabemos que essa disponibilização não é tão facilitada, não é um site tão conhecido, então, nesse ano também estaremos nos debruçando para que os Social Drops tenham um lugar para chamar de seu. Bom, nós agradecemos imensamente Cândida, Talvani, Miriam, pelas contribuições, não só na edição que nós diríamos impressa, mas que é a edição online, né, do Social Drops, mas também por essa roda de conversa. O conhecimento de vocês,
a força, a potencialidade das falas, que também são falas militantes em defesa do SUS, somente nos fortalecem para que nós continuemos empenhados e defendendo um SUS que é nosso. Então, nós encerramos esta live, esta roda de conversa, gritando bem alto: o SUS é nosso, ninguém tira da gente. Direito garantido não se compra e não se vende. Até logo!